Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nesta tarde, onde nós tomamos a liberdade de, em honra e glória, louvor e adoração a Deus, prepararmos assim essa mensagem para a edificação do corpo de Cristo, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. É recíproco a saudade muito grande, devido aos tempos da qual estamos em breve reclusão, para que assim possamos combater este grave mal que nos assola mundialmente. É um período também de proximidade familiar, onde nós temos aqui dentro de uma realidade um pouco diferente da nossa rotina, onde nos muda verdadeiramente a forma de nos relacionarmos, de vivermos devido aos acontecimentos dos últimos tempos. Mas convido a todos que abram suas escrituras no livro de Efésios, no capítulo 6, dos versos 1 até o verso 9, onde nós iremos fazer uma breve reflexão acerca da palavra de Deus e assim possamos sermos iluminados e edificados pela Santa Escritura Sagrada. Convido a todos que abram assim suas casas, seus dispositivos, suas Bíblias comuns, que possam assim nos acompanhar nesta leitura, nesta linda tarde chuvosa, mas bem esperançosa, que nos traz, segundo a vontade de Deus e a fé que temos em Jesus Cristo, uma vida melhor, um futuro melhor da parte do nosso Deus. Efésios 6, versos 1 até o verso 9, vamos assim falar a palavra de Deus. Tem por tema o lar cristão. Filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olá, cristãos, servos e senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de toda a boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Senhor, por nos fazer enxergar, Senhor, por intermédio da tua Sagrada Escritura, a tua soberana vontade sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, segundo, Deus, a presciência e a tua benignidade, a tua vontade, ó Senhor, manifesta em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que assim, ó Deus, possamos sermos iluminados, edificados pela tua palavra santa nesta tarde. Que o teu povo, ó Pai, que encontra-se reunidos em pequenos grupos, dentro de suas casas, possam ser, ó Deus, alegrados, confortados, ensinados, exortados e orientados neste dia, Senhor. Obrigado por tudo. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém, Senhor. Em momento de grande proximidade que hoje nós temos, devido às determinações da justiça, das leis, da qual pedem esse período de quarentena, a tendência é que nós possamos assim nos reunir em casa com nossos entes queridos, de maneira que nós temos assim uma proximidade que não é comum dentro de uma realidade do nosso cotidiano na contemporaneidade. Os filhos não estão na escola, alguns criam netos, são os avós, e esses avós, eles verdadeiramente têm uma relação
muitas das vezes não direcionadas de maneira tão ostensiva. Momentos de pausa, a criança vai para a escola de manhã, à tarde ela volta e tem suas atividades. Mas agora a rotina mudou. Ela mudou de maneira que, fazendo com que essa relação ela seja ostensiva, onde que todos têm uma relação, uma proximidade maior dentro da realidade inesperada, devido aos fatores e os acontecimentos dos últimos tempos. E o que a Bíblia fala sobre isso? Como proceder com tanta proximidade, com essa relação? Como devemos assim administrar esse tipo de comportamento que é adverso à nossa rotina, onde completamente a nossa rotina é alterada devido aos acontecimentos? É possível que possamos assim ter estratégias dentro de uma realidade cristã para nos lidarmos uns com os outros. Essa proximidade, ela é muito boa se administrada de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. A Bíblia diz que, no verso 1, no capítulo 6 de Efésios: filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A justiça significa, a palavra justiça significa caminhar em retidão, andar certo, andar em linha reta. Segundo a vontade de Deus, os filhos devem obedecer aos seus pais de maneira amorosa, de maneira voluntária, fazendo com que assim o Senhor se agrade dele, de acordo com o procedimento que ele toma, por pura obediência à vontade e à determinação dos seus pais. Porque assim a Bíblia diz no verso 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lembrando que, apesar da adversidade, do pouco tempo que ele teria numa situação comum de trabalho, ou numa situação comum dentro de suas casas, né, onde a rotina foi alterada e a proximidade ela foi necessária. A proximidade ela é maravilhosa em uma relação que talvez perdemos assim nos anos passados ou nas eras passadas, devido à tecnologia, devido à grande velocidade com que as coisas acontecem, né? Nós, muitas das vezes, essa relação de proximidade ela foi deixada de lado. E para a gente, torna-se até algo diferente, porque nós não temos assim como lidar com isso, né? Porque nós nos acostumamos a viver sempre em movimento, a viver em uma vida não estática, mas uma vida onde que nós podemos e nós queremos assim ter essa relação, muitas das vezes de distância ou de distanciamento com os outros, mesmo que seja com nossos filhos. E aí, de repente, nós nos encontramos em uma situação do qual está todo mundo em casa, onde cada pessoa tem o seu hábito totalmente diferente da outra, apesar de a gente conviver com eles, mas nós começamos a descobrir que na convivência mais próxima nós vamos assim vai ser apresentados os defeitos, algumas virtudes, e esses conflitos eles podem propriamente ser, se não bem administrado, pode ser danoso nas relações sociais, entre principalmente filhos e pais, e também na relação entre patrão e empregado. Então no verso 3 vai dizer: para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o benefício do qual o filho deve obedecer aos seus pais. Por quê? Isso é justo, isso é grato perante a Deus, isso é bom. Deus se agrada do filho obediente. Por outro lado, no verso 4 vai dizer: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui não diz que na disciplina, a palavra aqui, disciplina, ela não vai dizer que seja algo que seja leviano, mas sim que corrija, que entre dentro de um método da qual a criança compreenda qual é o caminho que ela deve ser tomada segundo o seu exemplo, segundo aquilo que é a tua responsabilidade, a nossa responsabilidade como pai no direcionamento da educação dos nossos filhos. Assim falando sobre a lei dos senhores, sobre a lei do Senhor, sobre também a questão dos valores familiares, de partilhar, de amar, né? Porque aqui no verso 4 diz: mas criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Se Deus é amor, Ele nos ensina que devemos amar
uns aos outros. E por este amor também devemos admoestar e disciplinar com amor, com paciência, com tranquilidade e com sabedoria, porque fazem parte de nossas vidas e os nossos filhos são a nossa responsabilidade e as bênçãos de Deus derramadas em nossas vidas. Então, tanto aos filhos quanto aos pais, devemos assim, o filho obedecer aos pais, porque é grato, é justo ao Senhor, e os pais admoestar os seus filhos e discipliná-los no amor, na disciplina do nosso bom Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí falando sobre o verso 5, ao lar cristão, no aspecto físico, no aspecto de servos e senhores. Quanto a vós outros, no verso 5 vai dizer, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com tremor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não se rebelar contra os nossos patrões, contra as autoridades instituídas sobre a nossa vida. Nós, nesses momentos, muitas empresas estão dispensando seus funcionários para que façam suas atividades em casa, né? Com isso, a responsabilidade ela deve ser feita como se estivesse na presença do patrão, não procrastinando assim as suas funções, mas fazendo aquilo que tem de melhor para ele, porque a Bíblia diz aqui, no verso 5, quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, ele é Senhor segundo a carne, não como Jesus, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, para desenvolver todas os trabalhos com sinceridade, como você serve a Jesus Cristo. Nós devemos, assim como cristãos, dar exemplo de sinceridade, de honestidade para os nossos patrões. É deles que Deus os abençoa. Nós podemos, assim, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, e abençoar os nossos patrões, para que possamos, assim, ter a possibilidade de levar o nosso pão para casa, né? É por intermédio dele, por intermédio de seu direcionamento, de sua administração, é que nós somos, assim, que nós temos, assim, uma pessoa que é superior a nós e que devemos servi-lo de coração, como servimos a Jesus Cristo, com interesse de coração, com a sinceridade, né, advinda de quem é o verdadeiro servo de Deus, que serve a Cristo com amor e sinceridade. No verso 6 vai dizer, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não fazendo para que ele se agrade de você, propriamente para que você se promova, ou para que as outras pessoas te elogiem, mas na grande verdade, fazendo com grande amor, com grande dedicação, para assim agradar a Jesus, para agradar ao seu bom mestre, aquele que nos dá tudo, aquele que nos abençoou para que possamos assim ter esse emprego, da qual hoje está cumprindo as determinações para que o bom bem comum, coletivo no futuro, nós possamos assim herdar, ou possamos assim usufruir, né, das nossas atitudes hoje no presente, né? O futuro, ele pertence a Deus, mas se para que nós possamos assim obedecer às autoridades, aos nossos patrões, né? E nós tenhamos a consciência que seja para o fim e para o bem proveitoso do coletivo, nós possamos assim servir os nossos patrões de maneira que nós possamos dar o exemplo de bondade, sinceridade e amor, como nós demonstramos a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Verso 8, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Nesse período ainda existia, no que o apóstolo Paulo escreve, nesse contexto, ainda existia a escravidão. Ele dizia que mesmo escravo, né, sob o jugo de um patrão, ele deveria sim ter a sinceridade, depois de convertido a Cristo, de servir este homem com interesse de coração. Imagine um assalariado que recebe por bonificação, recebe por uma questão de retribuição o seu trabalho relativo ao tempo da atividade, ele recebe em valores financeiros. Então, para que até mesmo tenhamos a manutenção do nosso emprego, devemos ter essa preocupação de servir mesmo em casa, mesmo recluso, né?
nessa quarentena, mas se nos é dada a responsabilidade de desenvolver alguma função dentro de nossa casa, que for para o desenvolvimento da nossa empresa, ou da empresa da qual nós trabalhamos, ou do nosso negócio, enfim, nós possamos assim não fazer para homens, agradar exteriormente as pessoas, mas sim interiormente, nosso coração estejamos em paz com Cristo e possamos assim louvá-lo e engrandecer o seu santo nome com inteireza de coração. No verso 9: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Agora o direcionamento é para os patrões, né? Nós falamos primeiramente para as famílias, como deve proceder o filho com o pai com o filho. Depois a outra esfera social, que é a esfera profissional do nosso trabalho, da nossa vida secular, do qual nós tiramos o nosso sustento, que é a bênção de Deus. Nós devolvemos ao Senhor por intermédio dos dízimos e das ofertas. Nós também vivemos a nossa vida financeira abençoada por Deus. Nós vimos como nós devemos obedecer com inteireza de coração aos nossos patrões. E agora a mensagem, ela destina-se a você, que é patrão, aquele que é responsável por uma empresa, que tem sobre você a responsabilidade de direcionar diversas pessoas. O que a Bíblia diz sobre o seu procedimento? Como você procede mediante a esse período, né? Como nós devemos verdadeiramente servir a Deus com inteireza de coração, nós na posição de patrões, na posição de gestores, de administradores. E vós, senhores, vocês, os patrões, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, tanto você que exerce um cargo superior teu funcionário, quanto o seu funcionário servem ao mesmo Deus. Vamos lembrar disso. Nós deixarmos as ameaças, né? Se você não vir trabalhar hoje, você pode perder seu emprego, ou deixar subentendido isso. Isso é determinação da justiça, dizer que fechar, para que não haja aglomerações. Nós, como cristãos, patrões cristãos, devemos obedecer às leis e às autoridades, porque elas são instituídas pelo nosso próprio Deus. Nós veremos futuramente, na próxima pregação, a respeito disso, da obediência às autoridades. Portanto, nós abordamos nesta tarde acerca de 3 esferas: da esfera familiar, da relação empregado-patrão. Que Jesus abençoe e que possa assim direcionar a vida de cada um de vocês, que possa nos dar, no meio às adversidades e às dificuldades, em dias tenebrosos e maus, mas que assim possamos andar de acordo com o servo do Senhor, a qual nós fomos designados e fomos vocacionados, em nome de Jesus, para assim proclamar o Evangelho da salvação, não só por intermédio de nossas palavras, mas sim por intermédio de nossas ações. Que Jesus os abençoe, tanto você, pai, tanto vocês, filhos, quanto vocês, empregados, quanto também a todos os patrões. Que Jesus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu agradeço essa breve mensagem em nome de Jesus.